Em adultos, eles separam em adultos e crianças, tá? E em adultos, a Covid, ter tido Covid pelo menos uma vez, isso não significa que foi Covid grave, é em geral, tá? Ter tido Covid não elevou o risco de encefalite, síndrome de Guillain-Barré, dor neuropática, que é o quê? Às vezes a pessoa está com uma dor que ela não é causada por um dano no músculo, ou ela não é causada por osso, não é uma dor muscular, sabe? É uma dor neuropática, é uma dor no nervo. E aí essa dor no nervo, ela é porque o nervo está sendo disparado. Às vezes a pessoa pode ter uma lesão na coluna, ou pode ter uma inflamação numa vértebra e começar a pressionar o nervo. E isso vai causar uma dor, porque o nervo vai ficar disparando muitas vezes. Então essa dor neuropática não foi aumentada por causa da Covid. Então isso é bom, boa notícia. E Parkinson também eles viram que não houve aumento. Tá? Então, você ter Covid, você não tem aumento de risco de ter inflamação no cérebro, síndrome de Guillain-Barré, dor neuropática e Parkinson. Com relação à síndrome de Guillain-Barré, foi uma grande surpresa, porque alguns estudos anteriores tinham mostrado esse risco, né? Algumas pessoas desenvolvem síndrome de Guillain-Barré. Só que, após Covid, só que esse risco não é maior do que as pessoas que não tiveram Covid. Então, às vezes, a síndrome de Guillain-Barré pode ser simplesmente uma situação que pode ser disparada por um conjunto de fatores nessa pessoa, não só a infecção por Covid. Então, quando se compararam com outras infecções, por exemplo, uma infecção respiratória, o risco da Covid não é maior. Então, a síndrome de Guillain-Barré ela não é considerada uma consequência da Covid, tá? Nesse estudo, que é o maior do tema até agora. Pode ser que isso mude lá para frente, tá? Apesar de que são consequências raríssimas, tá? Houve também risco de transtorno psiquiátrico. Agora, agora são os riscos, né? O que aconteceu mesmo. Então, alteração de humor, ansiedade, ficou aumentado por 1 a 2 meses após o diagnóstico. Então, o que esse estudo mostrou? É normal você ter um risco de desenvolver um transtorno psiquiátrico, principalmente como alteração de humor, que não é explicada por nenhum fator da sua vida, porque a pessoa pode ficar nervosa porque um cara, sei lá, um motoqueiro bateu no retrovisor dela. Isso é normal você ficar nervoso. Você bateu o carro, alguém te xingou, você brigou no trabalho. Isso é normal. Você ter alteração de humor por causa disso. O que não é normal é, às vezes, você ter alteração de humor sem uma causa definida. Às vezes isso vem de dentro, tá? Então é normal que você tenha alterações de humor que não são explicadas exatamente pelo vírus, mas pode ser pela consequência de você ter tido a doença, que são típicas de acontecerem. A ansiedade também acontece muito depois de Covid. E o que é a ansiedade, né? Porque a ansiedade é uma coisa normal no corpo. A gente tem que ter ansiedade para escapar de ameaças. E o problema da ansiedade é quando você começa a ter esses sintomas, como, por exemplo, o coração acelerado, os músculos mexendo, a perna tremendo, uma vontade louca de querer sair correndo, como se tivesse alguma ameaça, em situações que não deveria acontecer isso. Por exemplo, você está na frente do computador e de repente você começa a ter a sua palpitação cardíaca. Isso é ansiedade, tá? Nas pessoas que tiveram Covid, esse risco foi sim aumentado e ele ficou aumentado por 1 a 2 meses após o diagnóstico. Depois de 2 meses, o risco foi igual às pessoas que não tiveram Covid, ou seja, é uma consequência, é uma sequela que dura por volta de 45 a 70 dias. O estudo mostra isso. Agora, o grande achado foi isso aqui: risco de névoa mental, demência, surtos psicóticos, epilepsia e convulsões permaneceu aumentado mesmo após 2 anos do diagnóstico. Mesmo após 2 anos, as pessoas ainda têm um risco aumentado de névoa mental, demência, surto psicótico, epilepsia e convulsões. Como eu expliquei para vocês, com relação à névoa mental, ela é bem comum, é uma consequência bastante importante que as pessoas relatam, de dificuldade de formar raciocínios complexos. Já essas outras aqui, demência, surto psicótico, epilepsia e convulsões, parece que é o quê? Quando a pessoa já tem uma predisposição a desenvolver esses quadros psicológicos e psiquiátricos, ela pode ter um risco aumentado de desenvolver isso. Então é como se a Covid ela disparasse esses quadros. Não dá para falar isso, porque o estudo não avaliou isso, mas por serem condições mais raras, o que me parece quando eu leio o estudo é quando a pessoa tem essa predisposição, ela fica com esse risco aumentado e esse risco permaneceu após 2 anos do diagnóstico. Não é que ele acabou depois de 2 anos. Eles só não avaliaram depois de 2 anos. As pessoas estavam com risco aumentado mesmo após 2 anos do diagnóstico. O que é o risco aumentado? Como é que se calcula isso? Você vê lá quem que desenvolveu no grupo que teve Covid e você vê quem desenvolveu no grupo que não teve Covid. E aí você compara o risco.
Então, o risco de desenvolver no grupo que teve Covid, ele permaneceu aumentado em relação ao grupo que não teve durante 2 anos, tá? Não sabemos, por exemplo, o pessoal está perguntando aqui, depois de pegar 2 vezes, eu não sei se é sobre isso, mas não sabemos se quantas vezes as pessoas pegaram, qual variante que foi, qual país. Então, é tudo qual o país de origem da pessoa, tá? É tudo uma questão aqui de avaliar grandes números. Como eu falei para vocês, esse estudo aqui, ele posiciona para que novos estudos entendam por que a névoa mental está acontecendo, por que a demência está acontecendo, tá? Então esse é o objetivo desse estudo, é observar e dar um guia. Ele não deve ser uma conclusão, ok? Crianças, tá bom? Já nas crianças, pessoal, não houve elevação do risco de alterações de humor ou ansiedade, o que é uma boa notícia. Tá? Então, para crianças que tiveram Covid, parece que a Covid não altera o humor ou ansiedade nos primeiros 2 meses. No entanto, houve déficit cognitivo. O que é déficit cognitivo? Dificuldade de aprendizado, principalmente para crianças muito jovens, que estão naquela fase de aprender a falar, aprender a ler, escrever, a conseguir encaixar a estrelinha no buraquinho da estrelinha, o círculo no buraquinho do círculo. A criança que está começando a ter raciocínio lógico, ela pode ter complicações nesse desenvolvimento. A gente não sabe se vão ser permanentes ou não, mas o risco de déficit cognitivo, ou seja, de atraso no desenvolvimento do aprendizado, ele foi relevante e ficou maior do que as pessoas que não tiveram Covid. Então, esse risco ficou aumentado por 2 meses. Parece que nos primeiros 2 meses após a doença acontecer, essa criança pode ter um risco aumentado de ter déficit cognitivo. E aqui vem as consequências mais graves, que são insônia, hemorragia intracraniana, derrame, dor neuropática, surto psicótico, epilepsia e convulsões. Eu tive que entrar no estudo para ver os gráficos e eu percebi que a maioria dessas condições volta ao risco normal por volta de 2 anos. Então, crianças normalmente têm um risco aumentado dessas condições por pelo menos aí 1 ano e 8 meses, e por volta de 1 ano e 9 meses ali o risco volta para o risco normal. Então, não é que é normal desenvolver, essas consequências são mais raras, mas é comum que o risco esteja aumentado. Então, aumenta um pouquinho a chance de você ter uma criança ter essas condições. Volto a repetir, normalmente são condições mais graves, são normalmente condições que acontecem em pessoas mais sensíveis e que têm uma predisposição a isso. Não significa que toda criança vai desenvolver hemorragia intracraniana. O que significa? Só para concluir isso aqui. Teve Covid? Você, seu filho, teve Covid? Fica mais atento com a saúde em geral, porque é uma condição que ela ainda é desconhecida. Pode ser o vírus mais complexo que a gente já atuou, pela questão dele ter infectado grande parte da população. Ele pode colocar a humanidade num novo patamar de preocupações com a saúde. Podem aparecer consequências que a gente não conhece ainda. E esses estudos começam a ver isso. Isso que é muito interessante. Então, para passar porque isso aqui tudo é muito teórico, né? Para passar uma mensagem de tranquilidade para vocês e paz aí, o que você deve fazer? Teve Covid ou teve alguém com Covid na sua família? Observa essa pessoa com mais cuidado, por pelo menos 2 anos aí após o diagnóstico. O que é observar com mais cuidado? Não é ficar desesperado, é simplesmente olhar mais para a saúde dela com mais cuidado. Coisas que a gente não fazia antes, tá? É ficar tranquilo e vigilante. Eu sempre repito isso aqui, né? Porque às vezes a gente acha que uma alteração de humor, uma ansiedade são frescura, e na verdade pode ser uma consequência ainda não entendida de uma doença como a Covid, tá bom? Então tem muitas consequências, principalmente na área de psicologia e de psiquiatria, que a galera ainda subestima. Por exemplo, o mal da depressão, né? O mal do século de 2021. A depressão é uma doença, ela não é uma condição frescura que a pessoa está triste, é um estado frequente causado por uma alteração fisiológica nos neurotransmissores do cérebro. Então, a pessoa ela não simplesmente está triste, é uma questão fisiológica que às vezes ela mesma não consegue resolver. Então, é preciso ficar muito atento com relação a isso, tá?